Olá, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da Escola Bíblica CESEN. Eu sou o professor Jonatas Pina e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para todo cristão. Vamos falar sobre propósito, chamado e vocação, descobrindo e vivendo a vontade de Deus para você. Se alguém te perguntasse de repente qual é o propósito de Deus para a sua vida, você conseguiria responder essa pergunta com apenas uma frase ou duas frases? Se alguém te perguntasse qual é o seu chamado, você saberia responder qual é o seu chamado? Ou se alguém te perguntasse qual é a sua vocação ministerial, você também saberia responder? Existem muitas pessoas que estão há anos na igreja, porém ainda não descobriram qual é o propósito de Deus para a vida dela, não descobriram qual é o chamado. E às vezes eu estou na internet e olho algum vídeo falando sobre esse tema, e quando eu olho os comentários, eu vejo muitas pessoas querendo saber qual é o chamado dela, qual é o propósito de Deus para a vida delas. Então aqui, na Escola Bíblica CESN, a nossa missão é trazer esses assuntos que são essenciais para a nossa vida de maneira clara, direta, e eu tenho certeza que ao fim dessa aula vai ficar muito mais claro você entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, por que Deus te chamou, qual é a sua vocação. Então nós vamos apresentar para você um caminho de descoberta muito mais prático e muito mais rápido para você percorrer. Eu trouxe uma pergunta do livro Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, que é muito interessante essa pergunta. Que é uma pergunta que não só os cristãos, muitos cristãos têm essa dúvida, mas também todo ser humano já teve essa dúvida. E qual é a dúvida? E qual é a pergunta? O que eu estou fazendo aqui na Terra? E dizem que essas são as três perguntas que todo ser humano um dia vai fazer na sua vida. Que essas perguntas são: da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui na Terra e para onde eu vou, tá? E o Rick Warren traz uma frase que faz a gente pensar, é uma frase muito forte. E ele diz assim: o pior da vida não é a morte, e sim uma vida sem propósitos. Uma vida sem propósito é uma vida superficial, é uma vida vazia. E uma vida também sem significado. E eu tenho certeza que Deus não nos colocou nesse mundo para viver uma vida superficial, uma vida sem sentido, uma vida onde a gente só busca os nossos próprios interesses. Por isso que essa aula é tão importante. O que eu estou fazendo aqui na Terra, tá? Vamos tentar, nessa aula, descobrir o máximo possível qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. A primeira coisa que você tem que guardar no seu coração é a seguinte: você não é um acidente. Você tem um desenho intencional. Sua genética, características e a sua identidade única foram planejadas por Deus, tá? A cor do seu cabelo, a sua altura, tudo isso foi planejado por Deus. Tempo decretado. O segundo exato do seu nascimento também foi planejado por Deus. O dia, o ano, a hora, os segundos que você nasceu também foi planejado por Deus. E localização histórica, o seu lugar e papel exato no plano eterno, e também localização histórica, podemos falar de onde você nasceu. O país, a cidade, o bairro, a casa, a família, o local exato aonde você nasceu também foi planejado por Deus. E por que é importante a gente guardar isso no coração, sobre o nosso desenho intencional, o tempo decretado e a localização histórica? Porque muitas pessoas, por terem nascido num local difícil, muito ruim, acham que isso não faz parte do propósito de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas que aconteceram na nossa vida, o local onde a gente nasceu, as dificuldades que a gente passou na infância, tudo isso vai colaborar para o propósito de Deus para a nossa vida. Então, tudo que aconteceu na nossa vida até aqui não foi o erro, não foi obra do acaso. Foi um propósito de Deus para nós. E o salmista Davi vai dizer o seguinte: tu escreveste no teu livro todos os meus dias, antes mesmo que qualquer um deles existisse. O salmista Davi, ele tinha essa consciência de que todos os dias dele já tinham sido escritos no livro de Deus. Aí pode surgir uma pergunta: peraí, Jonatas, mas se Deus já escreveu os meus dias no livro dele, então
eu não preciso fazer nada, porque já está tudo escrito lá, só que a gente precisa entender o seguinte, existe 3 tipos de propósito. O primeiro propósito é o propósito de Deus, que é o que nós vamos estudar a fundo nessa aula, tá? O segundo propósito é o propósito que você mesmo cria para você. Você está assistindo essa aula, você aceitou Jesus porque você quer viver o propósito de Deus para sua vida, amém? Porém, tem muitas pessoas que negaram a Jesus, não querem saber de estar na igreja, né? E é uma decisão delas, e elas estão vivendo o propósito que elas planejaram para elas mesmas. Mas também existe um outro propósito, que é o propósito do diabo. Assim como Deus criou um propósito maravilhoso, extraordinário para a gente, o diabo também criou um propósito para todo ser humano. E qual é a essência desse propósito do diabo para as pessoas? Deixar as pessoas o mais longe possível do propósito de Deus. E quando nós falamos sobre o ser humano criar o seu próprio propósito, ele vai criar o propósito segundo as vontades, os desejos dele, a ambição dele. Porém, se ele não está vivendo o propósito de Deus para a vida dele, automaticamente ele está vivendo o propósito que o diabo planejou para a vida dele. Então fica uma mistura aí entre o propósito humano e o propósito do diabo. Mas nós, né, queremos viver o propósito de Deus para a nossa vida, tá? Então, para resumir essa parte aqui, você precisa entender que nenhuma característica física sua, o local onde você nasceu, a sua condição financeira, os seus familiares, a sua genética, nada disso foi por acaso. Tudo isso faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Qual é a importância da gente descobrir qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Você pode estar na igreja, você pode estar servindo a Deus e não saber qual é o seu propósito específico, certo? Mas quando você descobre qual é o propósito específico, o propósito de Deus para a sua vida, isso traz alguns benefícios, tá? E vamos ver quais são esses benefícios. O primeiro benefício da gente descobrir qual é o propósito de Deus para a nossa vida é a clareza. Ilumina a confusão, né? Muitas pessoas ficam indecisas com tantas coisas e quando ela sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, para a vida dela, em todas as áreas, fica mais fácil. Isso clareia a mente dela, a vida dela. O segundo ponto pelo qual é tão importante a gente descobrir qual é o propósito de Deus para a nossa vida é a segurança. Isso nos faz andar por um caminho mais correto. Quando nós sabemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida, a gente caminha por veredas retas, veredas da justiça. Quem não sabe qual é o propósito de Deus para a vida dela, ela vai seguir qualquer caminho, tá? E o terceiro ponto pelo qual é tão importante a gente descobrir qual é o propósito de Deus para a nossa vida é que quando a gente descobre o propósito de Deus para a nossa vida, a gente consegue focar e filtrar as decisões. Nós temos que tomar decisões diárias em todas as áreas da nossa vida, decisões que envolvem o nosso trabalho, decisões que envolvem a nossa família, decisões que envolvem tantas coisas. E quando a gente sabe qual é o propósito de Deus para a nossa vida, o que Deus planejou para a gente fazer e para a gente ser, isso filtra as nossas decisões e, consequentemente, a gente toma decisões mais alinhadas com a vontade de Deus. Por isso que é tão importante a gente aprender sobre o propósito de Deus para a nossa vida. Isso traz clareza, traz segurança e nos ajuda a estarmos focados e tomar melhores decisões. Um dos grandes erros do ser humano para tentar descobrir o propósito de Deus para a vida deles é buscar o significado através da especulação. Vamos entender melhor. Vai estar aparecendo para você aí o slide em tela cheia agora para você analisar melhor essa imagem. Vamos lá, acompanhe comigo. A especulação. Muitas entradas e muitas saídas. Então, foque aí no labirinto. Quando uma pessoa vai tentar descobrir qual é o propósito de Deus para a vida dela, ela vai ter muitas opções. E isso acaba se tornando um labirinto. E fica muito mais difícil de descobrir. Tentar descobrir o propósito por si mesmo é um beco sem saída. Por exemplo, a pessoa vai tentar descobrir o propósito dela se perguntando: o que eu quero ser? Quais são os meus sonhos? Quais são os meus desejos? Quais são os meus talentos? Tudo isso é válido, mas estamos falando aqui sobre o erro central de começar a tentar descobrir o nosso propósito através da especulação. Tudo isso aqui é válido, mas nós não podemos começar a tentar descobrir o propósito de Deus para a nossa vida através de nós, olhando para dentro de nós, olhando as nossas características, ok? Isso tem um tempo, tem um momento que a gente vai olhar para o que Deus nos deu para tentar descobrir o propósito, mas nós não podemos começar por aí. Você não criou a si mesmo, logo,
não há jeito de dizer a si mesmo para o que você foi criado. Se você se deparar com um objeto que você nunca viu na vida, como que você vai descobrir para que aquele objeto serve? Tem dois caminhos. Ou você vai ter que ler o manual, ou você vai ter que procurar quem inventou o objeto. E se nós fomos criados por Deus, a lógica é que a melhor maneira para a gente descobrir para que fomos criados, para que a gente serve, por que a gente foi feito, é perguntando para quem nos fez, ou seja, Deus. Uma máquina não pode tentar encontrar o propósito dela por ela mesma, porque a resposta está em quem fez. E quando falamos sobre descobrir o propósito de um objeto, eu falei que tem duas formas. Uma é perguntar a quem inventou ou consultar o manual. E quando falamos sobre nós, então para descobrirmos o nosso propósito, o propósito de Deus para a nossa vida, nós podemos perguntar a Deus ou ler o nosso manual. E o nosso manual é a Bíblia, a palavra de Deus. Então a melhor maneira, a maneira mais eficaz de descobrir o propósito de Deus para a sua vida é começar orando, perguntando a Deus e lendo o seu manual, que é a palavra de Deus. As respostas do propósito de Deus para a sua vida estão lá. Amém? A revelação, acompanha comigo aí no slide. O único caminho que leva diretamente ao centro da vontade de Deus. Essa é a melhor maneira da gente descobrir o nosso propósito. Começar pelo Criador. A única forma de entender uma invenção é perguntando ao inventor, como eu acabei de explicar. A questão não sou eu, é a vontade ou o propósito de Deus para a minha vida. Colossenses capítulo 1, versículo 16 vai dizer o seguinte: todas as coisas foram criadas nele. Em quem? Em Deus. E nele, em Deus, encontram propósito. Esse versículo de Colossenses capítulo 1, versículo 16, resume de uma maneira excelente o que eu acabei de explicar aqui. Todas as coisas foram criadas nele. Perceba que não foram criadas por ele. Olha o que o texto está dizendo. Foram criadas nele. Você não foi apenas criado por Deus, você foi criado em Deus. E mais à frente nós vamos entender o que isso significa, tá? Todas as coisas foram criadas nele e nele encontram o propósito. Ou seja, é nele que nós encontramos o nosso propósito. O que é propósito? O que significa a palavra propósito? É bem fácil, né? Conceito geral. Propósito é uma finalidade, alvo final que dá sentido a tudo. Propósito também é uma intenção e também é um desígnio. Então, quando nós falamos que Deus te fez com um propósito, Deus te fez com uma intenção. Ele tinha uma intenção no coração dele quando ele te criou nele. Então você também tem uma finalidade, tá? Você está no mundo porque você tem uma finalidade. Então, esse aqui é o conceito geral da palavra propósito. Finalidade, intenção e desígnio. E o conceito bíblico para propósito é bem parecido, tá? É a vontade soberana de Deus, plano eterno de Deus e desígnio divino, tá? Quando nós falamos sobre plano eterno de Deus, propósito eterno de Deus para a nossa vida, não quer dizer que estamos falando apenas da eternidade vindoura, quando Jesus voltar. Estamos falando da eternidade passada. Eternidade passada é tudo o que acontecia e que existia antes do mundo ser criado. Deus não tem início, nem meio e nem fim. Deus é eterno. Deus não tem início. Então, na eternidade passada, antes de Deus criar o tempo, antes de Deus criar a matéria, Deus já tinha criado muitas coisas. E nós vamos ver que nós também fomos criados na eternidade passada. Então, quando falamos sobre plano eterno de Deus, é que antes de nós sermos criados, antes do mundo e tudo que a gente consegue enxergar, os astros, antes de tudo isso existir, muitas coisas já existiam em Deus. Mas nós vamos entender isso mais à frente. Uma pergunta bem simples, mas eu acho que vale a pena a gente meditar sobre ela. Quando Deus criou o meu propósito? Quando Deus criou o seu propósito? Aí vamos falar sobre a origem eterna, né? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, que eu acabei de falar, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios capítulo 1, versículo 4. Olha o que o texto está dizendo. Porque Deus nos escolheu nele. Aonde você estava antes da fundação do mundo? Em Deus. Você já existia em Deus. É claro que a gente não se lembra, mas nós já existíamos antes do mundo existir. Estávamos em Deus.
antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios capítulo 1, versículo 4. O apóstolo Paulo, em Colossenses, Efésios, ele fala muito sobre o propósito. O apóstolo Paulo é o que mais fala sobre o propósito de Deus, tá? Então, se você ler as cartas paulinas, ajuda muito nessa questão do propósito. Vamos falar rapidamente aqui sobre propósito geral e propósito específico. O que todos devem fazer e o papel único, que é o propósito específico, tá? O propósito geral é para todos e o propósito específico é apenas para você. Mas vamos entender melhor isso. Propósito geral, o que todos devem fazer, o que todo cristão deve fazer. Então, quando falamos sobre propósito geral, esse propósito geral, para mim, é o mesmo para você. Não tem diferença. Nessa questão de propósito geral, o nome já diz, é geral, é para todo mundo. Todo cristão tem o mesmo propósito. E qual é o propósito geral de todo cristão? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, tá aparecendo aí as referências bíblicas, tá? E pregar o evangelho a toda criatura. Então, esses propósitos aqui, essas funções desse propósito geral, é para todo cristão. Independente de quais dons, de qual chamado ele vai ter, tá? Agora vamos seguir e vamos entender o que é um propósito específico. Propósito específico é a sua forma única de servir a Deus. Quando falamos sobre propósito específico, também falamos sobre dons e talentos e falamos também sobre paixão e interesse, aquilo que desperta interesse e desejo no nosso coração. Então, olha só que interessante. Propósito específico. Por que é a forma única de cada um ser e servir a Deus? Porque nós podemos ter uma vocação igual. Podemos ter até um chamado igual. Talvez você tenha um chamado para evangelista, eu também tenha um chamado para evangelista, tudo igual, ok? Mas, quando entramos na questão dos talentos, o seu talento pode ser diferente do meu. Então já começa a mudar aí. E quando falamos sobre paixões e interesses, já fica também diferente. Então fica muito difícil todo mundo ter a mesma vocação, o mesmo chamado, os mesmos dons, os mesmos talentos, as mesmas paixões e interesses. Não dá. A gente ainda vai falar sobre isso mais à frente, a questão da personalidade, do temperamento, da experiência pessoal. Então, quando a gente junta tudo isso, é impossível que alguém tenha um propósito específico igual ao outro. E isso traz uma responsabilidade muito grande para a gente quando falamos sobre o propósito. Por quê? Porque se Deus te deu características únicas, o que você faz e da forma que você faz, ninguém vai ter a capacidade de fazer. Eu ensino de uma forma, mas um outro professor vai ensinar de uma forma que eu não tenho como ensinar, porque ele tem um determinado grupo de talentos, de dons, de experiência, entendeu? De personalidade. Então nós podemos dar a mesma aula sobre propósito. Dois professores dando a mesma aula sobre propósito, mas você vai identificar muitas diferenças, porque nós somos diferentes. Quando falamos sobre propósito específico, cada um tem o seu e ninguém consegue fazer igual o outro faz. Então isso traz uma responsabilidade muito grande para a gente. Amém? Propósito específico, então, é algo único, intransferível, tá? Você não pode pedir para outra pessoa fazer o que Deus te chamou para fazer, e também é algo pessoal. Agora vamos dividir o propósito em duas partes para ficar mais fácil da gente entender, ok? Vamos lá. O seu propósito pode ser dividido em duas partes, entre ser e fazer, tá? Ser. Efésios capítulo 1, versículo 4. O propósito de Deus para a sua vida é que você seja santo e irrepreensível na presença dele. Ligado ao ser também, o propósito de Deus para a sua vida é que você seja adotado como filhos de Deus. Então, se você já aceitou Jesus, essa parte aqui já está garantida. Você já foi adotado como filho e filha de Deus. Aí falta essa segunda parte do ser, que é diária, buscar a santificação. Precisamos ser santos. Esses itens aqui estão ligados ao nosso ser, ao que nós precisamos ser dentro do propósito. Mas o propósito de Deus também está relacionado ao que nós fazemos. Ainda Efésios capítulo 4, versículo 1. Viver de maneira digna da nossa vocação. Então o propósito de Deus para a sua vida é que você viva de maneira digna da sua vocação. Nós vamos entender mais à frente o que é vocação, tá? Efésios capítulo 4, versículo 1. E também relacionado ao fazer, o propósito de Deus para a sua vida é que você viva em unidade no corpo
de Cristo, Efésios capítulo 4, versículo 3. Então, uma pessoa congregar, fazer parte de uma igreja, não é opcional se essa pessoa deseja viver o propósito de Deus para a vida dela, tá bom? Vamos lá. E também relacionado ao fazer, vamos falar sobre dons espirituais, tá? Os dons espirituais são capacidades que Deus nos deu para fazer aquilo que está relacionado ao propósito de Deus para a nossa vida. Nós não vamos falar ou se aprofundar em dons espirituais, porque nós temos uma aula só sobre dons espirituais no módulo avançado, tá? Então, o propósito de Deus para a sua vida pode ser dividido em duas partes, anota aí, entre ser e fazer. Muitas pessoas focam no fazer, tá? Frequentam uma igreja, usam seus dons, mas esquece que se essa pessoa não busca viver em santidade diante de Deus, todo fazer dela acaba sendo invalidado. É por isso que a Bíblia diz que muito naqueles dias dirão: Senhor, em seu nome eu expulsei demônios, curei enfermos, profetizei. Olha só, essas pessoas usaram os dons, viveram a vocação, mas Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Ou seja, essas pessoas viveram só uma parte do propósito, mas negligenciaram a parte do ser. Aí não vale. Então, quando nós falamos sobre o propósito de Deus para a sua vida, você precisa entender que você precisa ser santo, ser filho e também fazer. Não podemos separar um do outro. Um está ligado ao outro. Amém? Agora vamos entender tudo o que o propósito de Deus engloba na nossa vida, tá? Vamos falar sobre as camadas do propósito. Perceba aqui nessa imagem do bolo, tá? Tá aparecendo para você agora em tela cheia, para você enxergar melhor. O propósito está na base, ou seja, tudo começa pelo propósito, tá? Propósito, a união de todas essas camadas forma o sentido da sua existência. O propósito é a base de tudo. O propósito de Deus é a base de tudo na sua vida. Tudo que você é, tudo que Deus te deu, todos os seus talentos, dons, tudo isso foram dados por causa do propósito de Deus para a sua vida. Então, a sua identidade, quem você é em Deus, filho, escolhido, amado, por causa do propósito. O seu chamado, convocação de Deus para viver o propósito dele. Então, o seu chamado foi dado de acordo com o propósito. A sua vocação, que é uma inclinação para atuar em determinado ministério, faz parte do propósito. Seus dons espirituais, seus talentos naturais, tudo isso foram dados, foram escolhidos a dedos por Deus, por causa do propósito, para você viver o propósito. Quando Deus cria um propósito para alguém, essa pessoa vai ter algumas dificuldades, porque o propósito de Deus é algo maravilhoso, é algo grande. E por isso Deus nos deu uma identidade, nos deu talento, nos deu dons, ou seja, ferramentas para a gente viver esse propósito, tá? Aí nós precisamos lembrar que o propósito sempre será a base de tudo. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que Deus nos deu, foram dados com um propósito, para vivermos o propósito dele para as nossas vidas. Vamos falar como o propósito de Deus relacionado ao ser e ao fazer, que nós acabamos de falar, como que ele interage, age em todas as áreas da nossa vida. Então, quando falamos sobre o propósito de Deus relacionado ao ser e ao fazer, ele inclui várias áreas, tá? A primeira é a adoração. Nós fomos feitos com um propósito e planejados por Deus para agradar a Deus, para adorar a Deus. A segunda área do propósito é a comunhão. Fomos formados para a família de Deus. Como já falamos, fomos formados para fazer parte do corpo de Cristo, para sermos igreja. E só podemos ser igreja quando estamos juntos em comunhão com os nossos irmãos. O propósito de Deus para a nossa vida também está relacionado ao discipulado. Nós fomos criados com um propósito, e o propósito que Deus nos fez é para que nós nos tornássemos semelhantes a Cristo. Uma outra área que o propósito de Deus também atua na nossa vida é relacionado ao serviço, tá? Que está relacionado ao fazer, que nós falamos no slide anterior. Nós fomos moldados para servir a Deus. E o próprio Jesus, ele disse: eu vim para servir e não para ser servido. Então o próprio Jesus também viveu essa parte do propósito de Deus para a vida dele, que era servir aos outros. E o propósito de Deus para a nossa vida também está relacionado à missão. Fomos feitos para uma missão. E que missão é essa? Levar o evangelho a toda
criatura, tá? Então, o propósito de Deus para a nossa vida envolve uma vida de adoração, envolve a comunhão com os nossos irmãos, fazendo parte do corpo de Cristo, envolve estarmos no discipulado para nos tornarmos semelhantes a Cristo, envolve o serviço e envolve também a nossa missão de ir para o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, tá? Agora que nós falamos, entendemos o melhor sobre o propósito de Deus para a nossa vida, e só lembrando, o propósito de Deus para a nossa vida está relacionado a ser e a fazer. A ser filhos de Deus, ser santos, e a fazer, né? E por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, servir uns aos outros, tá? E o propósito de Deus, ele é o centro de tudo, é a base de tudo, como eu já falei. E agora nós entramos na parte de vocação e de chamado. Vamos entender melhor o que é a vocação e o que é o chamado. Lembrando que lá naquele slide do bolo, o propósito estava embaixo e depois vinha a vocação, chamado, talentos e por aí vai, tá? Vamos entender melhor agora o que é a vocação e o que é chamado e como que ele interage com o propósito de Deus para a nossa vida. O que é chamado? Chamado é o ato de chamar. Muito simples, né? É um convite de Deus para a salvação e o propósito, tá? A convocação inicial, guarde essa palavra. Tudo começa com o chamado. Deus nos chama para viver o propósito dele para a nossa vida. Tem muitas pessoas que foram chamadas por Deus, mas ainda não aceitaram a Jesus. Não aceitaram esse chamado, tá? Chamado também é uma convocação para um propósito específico, tá? Romanos 8, 28. Deus criou um propósito para todo ser humano. Como nós vimos, nós estávamos em Deus antes da fundação do mundo, certo? Então, depois se passam milhões de anos, bilhões de anos, a gente não tem como saber, e Deus cria a Terra, cria o ser humano, e você chegou a essa Terra como eu cheguei a essa Terra também, tá? Ok? Então, quando nós nascemos, tá? Fomos crescendo, chegou um momento que Deus nos chamou. Deus nos chamou para viver o propósito dele para a nossa vida. Aí entra aquela questão. Você disse sim para Jesus, você aceitou viver esse propósito. Quem não aceitou a Jesus está vivendo o propósito que ela criou para ela e vivendo o propósito que o diabo também criou para ela, tá? Então, o chamado, todos têm um chamado. A pessoa que está lá no morro, o traficante que está assaltando, ela também tem um chamado de Deus para a vida dela. Ela tem um chamado. Porém, ela ainda não aceitou esse chamado. Então, o chamado é o início de tudo. Deus chama todo ser humano para ser filho, para ser salvo. Aí cabe a cada um tomar essa decisão, tá? Agora que entendemos melhor o que é chamado, vamos entender melhor o que é vocação. Vocação é uma capacitação, uma inclinação para alguma coisa. São os dons, talentos, habilidades e capacidades que Deus deu a cada um, tá? A vocação também é uma inclinação para o ministério, a missão específica e o serviço prático na igreja e no mundo. Deus deu talentos e dons, e esses talentos e dons que Deus deu vai gerar uma inclinação em você, ou seja, você vai ser inclinado para determinadas atividades da igreja. Por exemplo, Deus me deu o dom para ensinar, então eu fui inclinado, eu sou inclinado a estar no ministério de ensino. Tudo me atrai para estar em tudo aquilo que está relacionado ao ensino. Então, vocação é uma inclinação, é uma capacidade que Deus nos dá através dos talentos e dons que gera uma inclinação para atuar em determinado ministério, tá bom? 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Que cada um recebeu um dom, recebeu uma capacidade para servir ao próximo, tá? E esses dons, esses talentos, toda essa capacitação está dentro da sua vocação. É por isso que nós também chamamos de vocação ministerial, ou seja, capacitação e inclinação para determinado ministério. Isso é uma vocação ministerial. Vamos ver algumas diferenças e semelhanças entre chamado e vocação, tá? Chamado, convite geral para a salvação e santidade. Esse chamado é para todo mundo, como eu acabei de explicar. Vocação, capacitação específica e missão única no corpo de Cristo. Chamado específico de Deus. Chamado e vocação no grego, quando o apóstolo Paulo escreveu as cartas, tem o mesmo sentido, é a mesma palavra que é usada em grego, tanto para chamado quanto para vocação, tá?
Efésios 4, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, eu preço do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Perceba que aqui ele está usando as duas palavras, né? Aqui na tradução, tá vocação e tá chamado. Opa, são palavras diferentes. Mas quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto aqui, no original, a palavra chamado, ele usou essa palavra aqui em grego, e a palavra vocação, ele usou a mesma palavra em grego. Então, como que a gente difere isso, tá? Vamos lá, chamado refere-se ao convite geral de Deus para a salvação e viver segundo os seus mandamentos, tá? Vocação refere-se ao chamado específico e capacitação divina para cumprir uma missão. Quando Deus chama alguém para viver o propósito, essa pessoa ainda não foi capacitada, porque essa capacidade é o dom espiritual. E só pode ter um dom espiritual quem já aceitou Jesus, só quer ter o Espírito Santo dentro dela. Então, voltando ao exemplo lá do bandido, o traficante, o ladrão que está lá, ele tem um chamado de Deus, mas ele ainda não tem a vocação, ele não tem a capacitação porque ele ainda não aceitou Jesus. Então, o primeiro estágio do chamado está relacionado apenas ao convite. A partir do momento que a pessoa aceita Jesus, esse chamado se transforma em uma vocação. Vocação é um chamado com uma capacitação, ok? Então, só pode ser vocacionado, só pode receber os dons, essa capacitação para viver o chamado, quem já aceitou a Jesus. Ter um chamado, todos têm, é um convite geral. Agora, a vocação é só para quem se tornou filho de Deus, mas a gente vai entender um pouco melhor à frente, tá? A diferença entre chamado e vocação no grego não está na palavra em si, mas no contexto em que é usada. Olha como funciona, presta atenção nessa imagem. Tudo começa com o propósito de Deus para a nossa vida, como nós falamos até agora. Tudo começou com um propósito antes da fundação do mundo. Então Deus criou um propósito para você, aí Deus criou o mundo, né? Você nasceu e Deus te chamou. A partir do momento que você aceitou esse chamado, esse convite, você automaticamente aceitou a Jesus. Quando você aceitou Jesus, aí sim você foi vocacionado, ou seja, você recebeu os dons para cumprir esse chamado, tá? E essa vocação, esses dons, são aptidão, inclinação e propensão para determinado ministério, para determinada atividade na igreja. Então, tudo começa com um propósito. Depois do propósito, Deus chama essa pessoa para viver o propósito. Quando essa pessoa aceita esse chamado, aceitando a Jesus, ela é vocacionada com os dons, com toda a capacidade. E essa vocação, esses dons, vai inclinar, vai despertar desejo no coração dessa pessoa para determinada atividade na igreja, seja para ensinar, seja para evangelizar, seja para ser um pastor e por aí vai, tá? Então, esse é o caminho do propósito até a atuação do ministério dentro da igreja. Agora chegamos a uma parte muito importante, estamos chegando agora na parte final da aula, que é uma parte bem prática, bem direta. Se você quiser, você pode anotar, você também pode assistir essa aula quantas vezes você quiser. Agora que nós estamos entendendo melhor a importância da gente descobrir e viver o propósito de Deus para a nossa vida, precisamos, né, descobrir que propósito específico é esse, porque o propósito geral, como eu já falei, o propósito geral é fácil, amar a Deus sobre todas as coisas, servir ao próximo, é um propósito igual para todo mundo. Mas quando falamos sobre um propósito específico, é algo único, cada um tem o seu propósito específico. Agora eu vou te dar um passo a passo para você descobrir qual é o seu propósito específico, tá? E antes de eu falar esse passo a passo, Deus te deu uma forma, tá? Como Deus moldou você para o seu propósito? Vamos lá, forma, F, formação espiritual, Deus te deu dons. O, opções do coração, paixões, desejo por determinadas atividades. R, recursos e habilidades naturais. Aí é que entra os talentos naturais que você tem. M, modo de ser, personalidade, temperamento. Você tem uma personalidade, você tem um temperamento que vai fazer você usar os seus dons de uma maneira única. Como eu já falei, nós podemos ter um dom igual, mas a forma que você usa o seu dom será diferente da minha, porque você tem um temperamento e uma personalidade diferente da minha. E 1 Pedro 4,10, que nós lemos, diz o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja,
a graça de Deus, a capacitação de Deus de diversas formas. E por que de diversas formas? Porque somos diferentes. Então a graça é a mesma, o poder é o mesmo, a capacidade é a mesma, mas a forma de administrar, cada um vai servir e vai usar essa graça de Deus, essa capacitação, de acordo com a sua forma. Se eu sou uma pessoa mais descontraída para ensinar, você não precisa ensinar da maneira que eu sou, porque você tem um outro temperamento. Talvez você seja uma pessoa mais fechada. E por aí vai. Tem pessoas que evangelizam de uma maneira mais séria, tem gente que cria coisas engraçadas para evangelizar. Então, olha só, o mesmo dom de evangelista pode ser usado de várias formas. E a melhor forma de você usar o seu dom espiritual, a capacidade que Deus te deu é da forma que fica mais fácil, que faça mais sentido para você. Tá bom? E a letra A, experiências de vida familiar, profissionais e dores. Ou seja, as suas experiências de vida também vão determinar e influenciar o modo como você serve a Deus, o modo como você exerce o seu chamado e a sua vocação. Para você descobrir o propósito de Deus para a sua vida, tá? E viver o seu chamado, você precisa entender que você tem uma forma e você precisa agir da forma que Deus te fez. Porque se você se comparar com o outro, tentar fazer como o outro faz, como o seu irmão faz, você vai ter muita dificuldade e isso também pode gerar medo e paralisia. Agora chegamos à parte final da aula de maneira bem prática, direta. Se prepara aí para anotar que nós vamos aos 10 passos para descobrir e viver o propósito de Deus para a sua vida. O conhecimento só tem valor quando sai do caderno e entra na vida. Então, anote esses passos que eu vou passar aqui rápido para você, tá? Vou passar de maneira bem prática e dinâmica. Você pode anotar para você colocar em prática, para você descobrir qual é o propósito de Deus para sua vida, descobrir qual é o chamado de Deus para a sua vida. Vamos lá. Primeiro, como já falamos, consulte o inventor. O propósito não é algo que você cria, mas algo que você descobre em Deus. Então, a primeira coisa que você vai fazer para descobrir o propósito, o chamado de Deus para a sua vida é: faça um propósito de oração. A gente faz propósito de oração pela cidade, pela família, pelo trabalho, pela saúde, por tanta coisa. Faça um propósito de oração para perguntar a Deus, através da oração, qual é o propósito específico que Ele tem para a sua vida, qual é o seu chamado, qual é a sua vocação. Então, a melhor forma de começar a descobrir o propósito de Deus para a nossa vida é perguntando, consultando aquele que nos criou. Amém? Vamos para o segundo. Rompa seus limites mentais. Efésios 3, versículo 20. Deus pode fazer muito mais do que você imagina. Não limite seu propósito ao que você acha possível. Confie no poder de Deus que opera em você. Aqui é o seguinte, às vezes Deus tem o propósito, o chamado ou o dom de pastor para uma determinada pessoa. Mas aí ela olha para si mesma e fala: poxa, eu ser pastor? Quem sou eu? Não conheço quase nada de Bíblia. Quem sou eu para ser um pastor? Por quê? Porque ela está olhando para a vida dela e está comparando com o pastor dela com qualquer outro pastor. E o que isso faz? Isso limita o poder de Deus. Se Deus te fez com o propósito de ser um pastor, de ser um evangelista, de ser um mestre, Ele vai te dar toda a capacidade para exercer. Então nós não podemos pegar o propósito de Deus e colocar dentro de uma caixa das nossas possibilidades. Ok? Se Deus te chamou e criou um propósito para você ser um pastor ou ser um missionário, tenha certeza que Deus vai te capacitar. Então, não limite o propósito de Deus aos seus limites mentais. Mapeie sua identidade e história. Deus usa sua história, experiências e até suas dores. Nada foi por acaso. Sua trajetória revela pistas do seu propósito. Conhecer sua história é o primeiro passo para viver o propósito que Deus escreveu para você. O que quer dizer isso? Tem pessoas que passaram grande parte da sua vida envolvidas com drogas. E às vezes, muitas das vezes, essas pessoas que Deus levanta, transforma para levantar outras que ainda estão nas drogas. E por aí vai. Então até as nossas dores, até as nossas experiências ruins, Deus pode usar para abençoar outras vidas. Amém? Então, quando a gente começa a mapear a nossa história, as nossas experiências, a gente começa também a ter algumas pistas do que Deus pode fazer na nossa vida através do que a gente já viveu. Vamos lá, quarto passo para a gente descobrir o propósito de Deus para a nossa vida, a nossa vocação, o nosso chamado. Ouça mentores e amigos maduros na fé, tá bom? Estamos
buscando entender o propósito de Deus para a nossa vida, então nós precisamos buscar conselhos de pessoas maduras na fé, tá bom? Não vai perguntar qual é o propósito, não vai tentar consultar qual é o seu propósito com um amigo do trabalho lá que não conhece a Deus, que vai dar ruim, tá bom? Vamos lá. Pessoas maduras enxergam o que você não vê. Talvez Deus está te direcionando para um ministério, para exercer um dom que uma pessoa na igreja já passou por esse caminho. Então ela vai te aconselhar, poxa, faz isso, segue dessa forma. Entendeu? Então, quando nós buscamos mentores, conselheiros maduros na fé, isso nos ajuda a seguir por caminhos mais seguros e mais rápidos para descobrir o propósito de Deus para a nossa vida. Busque conselhos sábios. Deus fala também através de outras pessoas. Vamos lá, quinto passo para você descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Sirva onde há necessidade. Jesus, como nós sabemos, não veio para ser servido, mas para servir. O seu propósito específico é ativado quando você coloca suas mãos na obra. É no exercício do serviço que as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Sirva com excelência, pois cada ato de serviço aproxima você do propósito que Deus escreveu para você. Muitas pessoas ficam às vezes aguardando descer um anjo do céu, ou Deus descer um fogo para ativar o dom, para ativar o propósito, para ativar o chamado, tá? E tem pessoas que às vezes falam, poxa, eu estava orando, aí veio, Deus tocou em mim, eu nunca mais fui o mesmo. Amém, acontece isso. Mas a maneira mais prática e mais simples do nosso propósito, dos nossos dons, do nosso chamado serem ativados é através do serviço. É servindo na igreja, é servindo o próximo que os nossos dons e o nosso chamado é ativado. O apóstolo Paulo recebeu o chamado para ser apóstolo, mas segundo os teólogos dizem que entre o chamado dele para ser apóstolo até a primeira viagem missionária que ele fez, passaram-se aproximadamente de 10 a 15 anos. E o que o apóstolo Paulo ficou fazendo nesse tempo? Parado não. Ficou na igreja, congregando, servindo aos outros. E depois de muitos anos, aí que o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé e envia para a primeira viagem missionária. Então, você quer descobrir o propósito de Deus para a sua vida, quer descobrir os seus dons? Se envolva na obra do Senhor. Essa é a maneira mais prática e mais produtiva de descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Vamos para o sexto passo. Experimente e pratique. A teoria sem a prática gera confusão. Para descobrir sua vocação, você precisa testar diferentes ministérios e atividades. A confirmação do propósito vem quando você coloca a mão no arado com dedicação total. Eu tenho muitos anos na igreja e eu já fiz muita coisa na igreja. Muita coisa. Só que depois de muitos anos que eu fui me envolver no Ministério de Ensino, que eu descobri que Deus tinha um propósito e eu tinha um dom para ensinar. Então tudo que eu fiz antes de descobrir o meu chamado para ensinar foi inválido? Não. A Bíblia vai dizer que o nosso trabalho nunca é vão no Senhor. Então você pode se envolver na obra do Senhor em determinada atividade. Se lá na frente você descobrir que o propósito ou a sua vocação ou o seu dom não era para aquilo, pelo menos você serviu a igreja e serviu o seu próximo, o seu irmão, amém? Então uma ótima forma de você descobrir o seu chamado, o seu propósito, é experimentar e praticar diversas atividades na igreja. Sétimo passo para você descobrir qual é o propósito específico de Deus para a sua vida, tá? Eu estou falando aqui, descobrir o propósito específico, descobrir o chamado, descobrir os dons, tá? Tudo faz parte, tá bom? Eu fico variando, mas é de propósito mesmo, tá? Então o sétimo passo é identifique sua paixão santa. Nós falamos que o chamado, a vocação, gera uma inclinação, gera um desejo para determinada atividade na igreja, tá? E nós podemos chamar também esse desejo de paixão santa, tá? Salmo 37, versículo 4, depois você lê lá. Deus coloca desejos específicos no nosso coração que se alinham à vontade dele. Observe o que faz o seu coração arder e onde você sente alegria plena ao servir, pois o deleite no Senhor revela o caminho que Ele deseja que você siga. Os dons, os talentos, né, a capacidade que Deus nos deu para fazer determinada atividade, isso gera uma paixão, isso gera um desejo, isso gera uma inclinação. Então, para você descobrir qual é o seu chamado, qual é o seu dom, qual é o seu propósito específico, identifique o que na igreja ou no reino de Deus chama mais a sua atenção, desperta mais desejo no seu coração. Provavelmente, o propósito específico de Deus para a sua vida
vai estar nessa atividade, tá? Já estamos terminando, agora vamos ao passo número 8. Atenda às santas inquietações. Neemias capítulo 1, versículo 4. Às vezes, o propósito nasce de um incômodo com algo que está errado. Olha só que interessante, falamos sobre algo, né, no slide anterior, sobre aquilo que desperta desejo, uma paixão santa, e agora estamos falando aqui que o propósito específico de Deus para a nossa vida gera também santas inquietações. Se uma determinada situação ou necessidade toca profundamente sua alma, a ponto de gerar ação, isso pode ser o sinal de Deus chamando você para ser a solução. E Neemias é um exemplo claro disso. Neemias estava lá, muito longe de Israel, servindo ao rei de lá. Quando Neemias descobre que Jerusalém estava destruída, os muros, isso gera uma santa inquietação, ele fica inconformado, indignado. Então ele pede autorização para ir para Israel, voltar a Israel e reconstruir os muros. Então o propósito específico de Deus para Neemias estava nessa santa inquietação, nessa tristeza que ele estava por causa dos muros e da destruição de Jerusalém, tá bom? Então talvez alguma atividade no mundo cristão ou na igreja que não está sendo bem executada ou que não tem ninguém para servir, isso te traz uma incomodação, talvez seja Deus te direcionando para essa atividade. Amém? Penúltimo passo, busque a confirmação dos frutos. João capítulo 15, versículo 16. João 15, 16 vai dizer o seguinte: não fostes vós que me escolheste, eu, porém, vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto e que o vosso fruto permaneça. Isso é Jesus dizendo para os seus discípulos: olha, não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês e vos enviei para que vocês deem fruto, tá? O propósito específico é validado pelos resultados espirituais que ele produz. Quando você está no lugar certo, o seu serviço abençoa outras pessoas e traz uma paz interior que confirma que você foi escolhido para esse fruto. O que você faz na igreja, o que você faz no reino de Deus, o que você faz para as pessoas que gera fruto, que gera resultado, que gera admiração nas pessoas. Através desse fruto, fica mais fácil você descobrir qual é o propósito específico de Deus para a sua vida, qual é o seu chamado. Vamos agora ao último passo, ao 10º passo, que vai te ajudar a descobrir o propósito específico de Deus para a sua vida. Invista em sua capacitação. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, depois de você ler com calma, tá? Deus chama os dispostos, mas espera que eles se preparem. O propósito exige que você seja um obreiro aprovado, investindo tempo em estudo, mentoria e prática para que sua vocação seja exercida com o máximo de excelência. Uma pessoa ter um chamado, um dom, um talento para determinada área, isso não quer dizer que ela nunca vai se preparar para aquilo ali. Eu recebi o dom para ensinar. Vou ficar de braço cruzado só ensinando? Não. Venho constantemente investindo nesse dom, investindo nesse chamado de Deus para a minha vida. Como? Fazendo cursos, comprando livros, aprendendo com outros professores. Então, eu venho investindo no meu dom espiritual e no chamado específico de Deus para a minha vida. Então, Deus vai chamar você para algo, vai te capacitar, porém, você precisa investir no seu propósito específico, no seu chamado. E isso requer investir tempo e também investir dinheiro. A gente investe dinheiro em tantas coisas, em lazer, em tantas coisas, por que não investir em algo que vai nos ajudar a viver de maneira excelente o chamado que Deus tem para a nossa vida? Então, essa foi a nossa aula sobre propósito, chamado e vocação. Eu espero que você tenha gostado da aula. Se você ficou com alguma dúvida, você pode assistir o vídeo novamente. Se ficar ainda com alguma dúvida, você pode deixar nos comentários a sua dúvida que a gente responde, tá? Mas eu trouxe aqui de maneira bem prática, maneira bem direta, tudo aquilo que eu achei necessário para você entender que você tem um propósito de Deus. Deus te fez com uma intenção, com um propósito. E nada que você faça na sua vida, nada que você venha conquistar, vai valer a pena se você não viver o propósito que Deus te deu. O propósito pelo qual você foi criado e foi colocado neste mundo. O diabo vai fazer de tudo para você se afastar da igreja, se afastar dos propósitos de Deus. Mas continue firme, continue buscando conhecimento da palavra de Deus, continue assistindo às aulas aqui da Escola Bíblica CESN e eu tenho certeza que passo a passo Deus vai confirmar o propósito que Ele tem para a sua vida e eu tenho certeza que se você não desistir,
você viverá o propósito de Deus para sua vida e viverá uma vida de excelência na presença de Deus. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deus abençoe a sua vida e a gente se vê numa próxima aula. Tchau!